a 17, assim nos fala a palavra do Senhor nesta manhã. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Queremos hoje, dentro da carta à igreja em Pérgamo, refletirmos no tema compromissados com Cristo e a sua doutrina. Compromissados com Cristo e a sua doutrina. Vamos orar e entregar a palavra nas mãos do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, eu te louvo, Senhor Deus, como nós temos cantado neste culto, neste dia feliz, nos alegramos por termos marcado o encontro contigo, neste santo lugar consagrado ao Senhor, ao teu nome, a tua adoração exclusiva e a pregação fiel da tua palavra. Ó Deus, te louvamos, porque é um privilégio para nós abrir as nossas bocas e entoar louvores, cânticos ao teu santo nome. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar, no nosso meio. E nós queremos então implorar neste momento a tua graça, tua misericórdia, que o teu Espírito, Senhor, possa estar à frente neste momento, ministrando a cada coração, me usando como instrumento pela tua misericórdia e graça, para que a tua palavra possa edificar, confrontar, tudo exclusivamente para o teu louvor e glória. Fala, Pai, conosco. Fala o coração de cada um, é a minha oração, no nome de Jesus. Amém, amém. Podem sentar. Carta à igreja em Pérgamo, é a terceira carta que nós vamos estar vendo dentro das 7 cartas, as 7 igrejas localizadas na Ásia. Pérgamo não era um centro comercial como era Éfeso e como era a que nós estudamos semana passada, Esmirna. Então, se Éfeso e Esmirna eram consideradas cidades centros comerciais, Pérgamo não era. Mas Pérgamo era um centro religioso, era um povo muito ligado à cultura grega. Então ali você poderia encontrar vários templos a vários deuses gregos. Tinha ali principalmente um templo dedicado ao deus Zeus. Talvez aí alguém já ouviu falar dentro da mitologia, da cultura grega, sobre Zeus. Então eles tinham ali um templo para adorar a Zeus. E vamos falar que esse templo, esse altar a Zeus, estava localizado no rochedo acima da cidade. E a imagem, a forma desse altar em adoração ao deus Zeus era o formato de um trono. Então você vai observando às vezes algumas palavras que foram colocadas em específico aqui na carta de Pérgamo. Mas um dos principais deuses dos sábios que existiam e eram adorados em Pérgamo era o deus da cura. Ele era ali um dos principais deuses, e esse deus, como era chamado, como ele era reconhecido como deus da cura, os seus templos normalmente estavam ali próximos a hospitais, porque muitas pessoas vinham de todas as partes, porque elas acreditavam que elas iam ser curadas, em parte pela medicina, pelos médicos, em
em parte pelos sacerdotes que se encontravam nesses templos em menção daquele Deus. E curiosamente, o emblema, a figura que representava esse Deus da cura era uma serpente. Até nos dias de hoje, o emblema que caracteriza a medicina é a serpente. As moedas daquela cidade, elas tinham também serpentes. Então tudo em volta dessa questão de religião. Era um povo supersticioso, religioso. Você encontrava vários templos a vários deuses em adoração dentro de Pérgamo. Pérgamo também era um centro administrativo de Roma. Então ali era como se fosse um local que, dentro da administração do Império Romano na Ásia, tudo se dirigia a Pérgamo. Então o governador ali de Pérgamo, o líder, que era chamado também de procônsul, ele tinha uma grande influência, uma grande autonomia sobre Pérgamo, uma vez que ali era o centro administrativo de Roma. Mas uma das maiores características de Pérgamo é que lá era um centro cultural. Em Pérgamo você encontrava a segunda biblioteca mais famosa do mundo. A primeira estava lá no Egito, em Alexandria. Em Pérgamo era a segunda maior existente do mundo antigo. E tem uma curiosidade, quando você pensa em Pérgamo, alguém lembra alguma palavra semelhante a Pérgamo? Quem quer chutar? Pergaminho. Então não é à toa. O nome da cidade Pérgamo vai originar o pergaminho. Mas vamos entender por quê. Como lá era a segunda maior biblioteca, por volta do século III a.C., o governador de Pérgamo, ele lutou, a finalidade dele era tornar Pérgamo a maior biblioteca. Ele queria ganhar da Alexandria lá no Egito. O que ele fez? Ele fez ali um contato, né, na época de hoje talvez ele teria ligado, passado no WhatsApp, não sei como que foi, mas ele entrou em contato com o responsável pelaquela biblioteca de Alexandria, e ele conseguiu fazer com aquele responsável pela biblioteca, que era muito famoso, muito conceituado, muito capacitado, se mudasse para Pérgamo. Então ele, em tese, roubou esse bibliotecário lá de Alexandria, traz ele para Pérgamo para que ele o ajudasse a tornar a biblioteca de Pérgamo a maior do mundo antigo. Só que o que aconteceu? O rei do Egito se sentiu traído e o que ele fez? Ele parou de enviar os papiros, que na época era a forma para ter escrita, os papiros, feito do miolo de uma planta que você encontrava com grande abundância às margens do rio Nilo no Egito. Então, o rei do Egito faz isso, já que ele roubou o nosso bibliotecário, nós vamos parar de mandar papiro para Pérgamo. Mas você acha que os habitantes de Pérgamo pararam de se preocupar com isso? Eles criaram o pergaminho, que era feito de couro, era um material até muito melhor para escrita do que o papiro. E por mais que o papiro continuou a existir por um tempo, logo ele foi substituído pelo pergaminho. Então era uma cidade de grande cultura, tinha essa influência grega, e você sabe muito bem na história que você estuda na escola, os grandes filósofos gregos, né, os pensadores, a cultura grega influenciou o mundo, muito o mundo, como influencia até os dias de hoje. E Pérgamo era grandemente influenciada por essa cultura grega, era um centro cultural. Então essas três informações iniciais nos ajudam a compreender como que era essa cidade para a qual o Senhor usa o apóstolo João para endereçar essa terceira carta a essa terceira igreja da Ásia. Era um centro religioso, era um centro administrativo e era um centro cultural. Então o Senhor vai se descrever a essa igreja, vai dizer o versículo 12: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem o que, irmãos? A espada afiada de dois gumes. Por que em específico a esta igreja ele se descreve, se declara como aquele que tem a espada afiada de dois gumes? Dentro ali das leis romanas, do direito romano, alguns governadores tinham autonomia, é o chamado a lei da espada, ou o poder da espada, e outros não. Então quem tinha
espada, ou o poder da espada, era um governador que tinha completa autonomia para decretar a morte de qualquer pessoa. Ele não dependia do imperador César ou o imperador romano da época para ele decidir alguma coisa dentro da sua província. Então, em Pérgamo, por ser um centro administrativo de Roma, o governador de Pérgamo, ele tinha ali o poder em suas mãos, o direito em suas mãos, que era chamada essa espada da lei, de decretar a morte de qualquer pessoa na hora que ele quiser. E vamos lembrar que dentro ali da Ásia Menor, os cristãos eles eram leais ou desleais no sentido de adoração ao imperador César? Desleais, eles não se curvavam, não reconheciam o imperador romano como Senhor. Então, em Pérgamo, se declarar cristão era praticamente estar entrando na lista do governador de Pérgamo para decretar a sua morte. Mas olha só que maravilhoso, o Senhor Jesus em específico se declara a esta igreja dizendo: eu sou aquele que tem a espada de... Sabe o que ele está querendo dizer para essa igreja? Eu sou aquele que tem uma palavra final. O governador tem a espada, o poder da lei, ele pode decretar a morte a qualquer hora? Pode, mas o Senhor está dizendo: eu estou sobre ele. Sou eu que tenho essa espada em minhas mãos. Só vai morrer se eu permitir. Só vai perseguir se eu deixar. Então ele está consolando aquela igreja e lembrá-los: olha, não temam o governador de Pérgamo, porque eu sou aquele que tem a espada de dois gumes. Deu para entender? Então por isso específico ele se declara aqui aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Versículo 13 vai nos explicar um pouco sobre esse contexto de Pérgamo. Olha o que ele diz: o Senhor: conheço o lugar em que habitas. Onde está o que, irmãos? O trono de Satanás. E que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. O Senhor está dizendo: conheço o lugar em que habitas, em que vocês moram. E o Senhor vai focar em falar por duas vezes no versículo que ali perto se encontrava o trono de Satanás. Duas vezes. Por quê? Dentro dessa questão de ser um centro religioso, Pérgamo então tinha essa maior influência de Satanás. Parece que em Pérgamo, o povo estava muito mais dominado, governado, vamos dizer assim, por Satanás, através dessa adoração nos templos aos falsos deuses, do que em qualquer outro lugar. E o Senhor está dizendo: olha, eu conheço o lugar que vocês vivem, eu conheço que é um centro administrativo, eu conheço que o governador pode a qualquer hora decretar a sua morte, eu conheço que vocês podem receber grandes influências dessa religiosidade que existe, mas então ele vai trazer aqui os elogios, dois elogios para essa igreja. Ele vai dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que o que? Conservas o meu nome, não negaste a mim. Dois elogios: vocês conservam o meu nome e vocês não negam a mim. Mesmo, o Senhor dizendo, mesmo nesse contexto difícil, não era fácil assumir um compromisso com Cristo em Pérgamo. Você estava ali entrando no banco dos réus para ser condenado à morte, você estava indo contra César, ali é o centro administrativo, e recebia toda a influência da religiosidade que existia naquela cidade. Não era fácil ser cristão, mas o Senhor está reconhecendo: olha, eu conheço esse lugar que vocês vivem, e eu reconheço que vocês, mesmo com tanta influência negativa, um local onde Satanás impera de modo mais forte, vocês têm conservado o meu nome e vocês não têm negado a minha fé. Então o Senhor reconhece tudo isso. Quando diz o trono de Satanás, alguns vão pensar que seria o trono que eu falei de Zeus, porque era no formato de um trono. Alguns vão pensar que tem a ver com o Deus da cura, o Deus lá que curava as pessoas, mas eu particularmente entendo melhor que seria essa influência de
Satanás, porque era um local que dentro da Ásia Satanás tinha maior influência. Então, quando o Senhor diz, é onde está o trono de Satanás, é um lugar onde ele tem grande influência espiritual sobre as pessoas, mas ele vai reconhecer: vocês mesmo assim têm conservado o meu nome e não têm negado a minha fé. Porém, então, o Senhor agora vai dizer nos versículos 14 e 15, vai trazer as críticas. E essas críticas, irmãos, não vai ser semelhante à igreja de Éfeso. Lembra que na de Esmirna, semana passada, não tivemos críticas, não é isso? Mas na de Éfeso, a crítica foi para a igreja de uma forma geral. Então, todos abandonaram como se fosse o primeiro amor. Aqui a crítica não é para todos, vai ser apenas para alguns. O Senhor vai deixar claro o seguinte: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens ali o quê? Os que sustentam. Então não eram todos, alguns dentro da igreja estavam sustentando a doutrina de Balaão. E lá no versículo 15, outro assim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaítas. Já falamos sobre os Nicolaítas um pouco em Éfeso, vamos ver dentro da igreja de Tiatira de uma forma mais descritiva, mas a doutrina de Balaão está inteiramente ligada também à doutrina dos Nicolaítas, porque aqui no texto já fala um pouco. Se você voltar a Números, o livro de Números, você vai ver que naquela época o rei Balaque, ele queria que o profeta Balaão fosse até Israel e amaldiçoasse o povo de Israel. É aquela famosa história que ele está indo para amaldiçoar Israel. O Senhor está querendo impedir, a jumenta viu o anjo e a jumenta foi quem Deus usou. Isso é muito bom. Se Deus usou uma jumenta, ele pode me usar e pode te usar. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta Balaão. Falou: para, Balaão, você não vai amaldiçoar o meu povo. E pelo contrário, em vez de amaldiçoar, ele abençoou o povo de Israel. Mas Balaão ficou ali naquela região, começou a ter contato com os midianitas, com moabitas. E o que o Balaão deu a ideia para o rei? Já que a gente não consegue amaldiçoar o povo de Israel, que Deus não deixa, tem uma coisa: seria bom que as nossas mulheres, as mulheres dentre os moabitas, dentre os midianitas, elas pudessem ali influenciarem os homens de Israel e os conduzirem à imoralidade, à prostituição, à idolatria, e assim o castigo de Deus viria sobre o povo. Ou seja, já que eles não conseguiam amaldiçoar Israel, eles tinham uma cilada, uma estratégia para levar Israel à derrota. E essa é a referência quando diz aqui, essa doutrina de Balaão, a doutrina dos Nicolaítas, eram aqueles que existiam entre a igreja, que queriam influenciar de forma sorrateira, de forma dissimulada, no meio da igreja, aquela pregação que os apóstolos trouxeram, de serem testemunhas fiéis, de abrirem mão das suas vidas, de se consagrarem ao Senhor. Eles estavam pregando: olha, não tem problema, o seu corpo é mau, o seu corpo não tem jeito, pode usar ele de qualquer jeito, o que importa é o seu espírito, é seu temor, sua confiança em Deus, não tem problema no corpo. Diziam também: nós podemos confiar em Cristo e viver de qualquer jeito, porque lá no fim nós vamos receber a salvação, vamos receber a graça do Senhor. Mas eles estavam sempre nos indo a que as pessoas entregassem a vida a Jesus, mas apenas acrescentar Jesus e não tirar as suas vidas para Jesus reinar. Então era o que eu chamo do evangelho light, o evangelho fácil. É o que eu me atrevo a dizer que seria o que é ser evangélico nos dias de hoje. Assumir o nome de cristão evangélico nos dias de hoje, não tem sentença do governador de morte. Pelo contrário, você é bem aclamado, até bem visto na sociedade. Naquela época não. Então, mas já existiam no meio da igreja aqueles que ensinavam e buscavam influenciar no âmbito da igreja com esse evangelho tranquilo, simples, podia se entregar aos prazeres da carne, que não tinha problema. No final, a graça de Deus iria salvá-los e nada iria acontecer.
E o Senhor está reclamando: tem entre a igreja aqueles que estão sustentando a doutrina de Balaão e aqueles que estão sustentando a doutrina dos nicolaítas. Versículo 16 vai vir a recomendação do Senhor. Portanto, como ele já falou na igreja de Éfeso, o que ele diz aí? Arrepende, dá meia volta, muda de pensamento, abandona, rejeita qualquer doutrina que não seja uma doutrina do Senhor Jesus. Crenças, que não venham do Senhor Jesus. Se arrependa, abra mão dessas doutrinas que trazem um evangelho light, um evangelho fácil, um evangelho que você pode continuar nas mesmas práticas do mundo, se contaminando com o mundo e no fim está tudo bem, está tudo certo, como diz nos dias de hoje também. Então, portanto, arrepende. E aí vai vir um alerta: se não se arrepender, venho a ti sem demora, e contra eles o Senhor vai dizer: pelejarei com a espada da minha boca. Por que espada? Hebreus 4,12. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então, quando o Senhor diz: eu pelejarei com a espada da minha boca, a própria palavra do Senhor, ela convence, oferece a oportunidade da salvação, mas ela também julga e condena. Então o Senhor está dizendo: se não se arrepender, eu irei pelejar contra estes com a palavra, com a espada ou a palavra da minha boca. Versículo 17 conclui como as outras: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, agora vai trazer duas promessas para essa igreja. Ao vencedor, primeiro, dar-lhe-ei de quê? Do maná escondido. Se você vê a história de Israel, a forma de Deus cuidar do seu povo por vários anos durante a peregrinação no deserto era como? Enviando maná, o pão daquela época. Eu gosto de imaginar e até falar que Deus, Ele cria ali no deserto uma praça de alimentação para o seu povo. Tinha carne, tinha pão, trazia água. Deus cuidou do deserto. Não tinha padaria todo dia para buscar pão, não tinha restaurante, mas Deus sustentava o seu povo, mandava o maná, o pão celestial. O Senhor Jesus, em João, ele declara: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Então a promessa que é dada aqui à igreja é que se eles fossem fiéis até o fim, fossem vencedores, eles receberiam o sustento eterno, que é o Senhor Jesus. Ele é o pão da vida. Diz aqui, maná escondido, que mesmo quando cessou o Senhor de mandar o maná, diz a Bíblia no Antigo Testamento que o povo colocou dentro da arca da aliança ali um vaso contendo maná, chamado maná escondido. Então por isso que o Senhor faz referência. Mas aqui, lógico, ele apontando para ele: eu sou o pão da vida. Então o vencedor, o maná escondido, vai ser revelado. É o próprio Senhor Jesus, que sustenta as nossas almas, não só aqui, mas pela eternidade. Amém? Segunda promessa: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece exceto aquele que recebe. Irmão, você imagina como que eu lutei para entender esse versículo? Tem tantas interpretações. Às vezes alguns você fala: gente, eu não acredito que estão dizendo que é isso daqui. Então, até os próprios estudiosos ao longo dos tempos, você vai estudar e ver os comentários, é um monte de interpretação que eles dão. Então é difícil se afirmar. Porém, o que mais faz sentido é que por ali ser um centro religioso, e a gente pode pensar no Brasil, normalmente um lugar que tem muita religião, tem muita superstição. E ali existiam supersticiosos que gostavam de andar com os amuletos. E os amuletos eram constituídos de pedras preciosas, para trazer proteção, segurança e tudo mais. E essas pedrinhas costumavam vir com o nome do Deus. Então a pessoa tinha o seu Deus,
ela falava assim: esse aqui é o meu Deus, o Deus da cura, o Deus não sei do que. Então elas tinham esse costume, mas o Senhor está aqui dizendo o seguinte: o vencedor vai receber essa pedrinha branca, né? Ou seja, ele está dizendo: olha, vai ter uma segurança que é eterna, assim como o sustento espiritual para a nossa alma é eterno, porque o Senhor é o pão da vida. A gente come o pão, come a carne, no outro dia tem fome, mas de Cristo a nossa alma é saciada pela eternidade. Nós não precisamos depositar nossa confiança em nenhum objeto, não precisamos confiar em nada a não ser no próprio Senhor Jesus. Ele nos promete a segurança eterna, a vida eterna que está segura nos braços do Pai. E quando diz receberá um novo nome, certamente porque Ele é o nosso Deus. E nós não precisamos de um objeto para cultuá-lo, nós não precisamos de um objeto para crer nele, nós não pedimos de um objeto para ir até Deus. Ele se revela a nós, o seu contato conosco é através do seu Espírito, através da palavra, uma vida de oração e comunhão com a sua palavra. E Ele nos promete não apenas aqui, mas pela eternidade, a sua presença, a sua proteção, a sua segurança, a saciar nossa alma eternamente, mas também nos proteger eternamente. Esta é a carta à igreja de Pérgamo. Mas eu gostaria então de concluir hoje de manhã, te levando às vezes a pensar em coisas que a gente de forma corriqueira, no dia a dia, a gente nem para imaginar. Ainda mais nessa época que a gente tem vivido, que o acesso à tecnologia está maior, nós observamos quantas crenças, quantas doutrinas que existem na face da terra, principalmente aqui no Brasil. O Brasil é considerado um povo religioso ao extremo, e ao mesmo tempo é um povo muito supersticioso, muita superstição que existe no Brasil. Às vezes alguns que a gente fica assim, não acredito, mas desenvolve a crença. Irmãos, é tanta doutrina, é tanta crença, que nós observamos que até no âmbito da igreja são várias doutrinas, várias interpretações da Bíblia, e às vezes nós ficamos perdidos. Será que isso tem procedência bíblica? Será que não? E nós olhamos tantas denominações que surgem a cada dia. Antigamente era comum você ver um bar a cada esquina. Daqui a pouco a gente vai ver uma igreja também a cada esquina, às vezes numa mesma rua, várias igrejas. Templos e mais templos são erguidos, igrejas e mais igrejas são abertas, mas ao mesmo tempo novas e novas doutrinas e crenças vão surgindo. Você vai para a internet, um monte de pastor falando, de líder religioso falando, um monte de crença, um monte de doutrina, e às vezes você fica assim perdido. Ouve aqui, será que é verdade? Ouve aqui, será que é verdade? Ouve ali se é verdade. E eu gostaria de novamente nessa manhã te alertar, irmãos, diante do Senhor. Se você quer seguir a doutrina fiel do Senhor, siga a palavra de Deus. Não dê ouvidos a homens, eu me incluo nisso. Dê ouvidos à palavra de Deus. Não coloque a sua fé, a sua vida eterna na mão de homens. Faça como os cristãos de Bereia, quando Paulo pregava, diz que eles chegavam em casa e examinavam as Escrituras para ver se era de fato assim como Paulo tinha falado. Sabe o que acontece, principalmente no Brasil? Líderes religiosos falam, a igreja engole e faz o que tiver que fazer.